Então, vamos dar início à aula de hoje. E hoje nós vamos começar a falar sobre o importante grupo funcional, que são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, eles compreendem as substâncias com as funções orgânicas mais simples. Eles são considerados as funções orgânicas mais simples dos compostos orgânicos. Mas, e por ser simples, ele está muito presente no nosso cotidiano. Um exemplo disso, né, é a gasolina, que é um importante composto que pertence aos hidrocarbonetos. Um outro exemplo é o diesel também. E um que tem na nossa cozinha, que é o gás de cozinha, né? Ele tem dois importantes hidrocarbonetos, que é o propano e o butano. Como que eles são formados? Os hidrocarbonetos são substâncias formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, na estrutura ou na fórmula molecular, tem que ter apenas átomos de carbono e hidrogênio. Certo? Aqui eu trago duas estruturas para vocês analisarem. E aí vou chamar essa de estrutura 1 e vou chamar essa de estrutura 2. E aí eu pergunto para vocês aí no chat qual é um hidrocarboneto e qual não é. Se a estrutura 1 é um hidrocarboneto, ou se a estrutura 2 também é um hidrocarboneto ou não. Ok, então visualmente a gente já consegue saber quem é um hidrocarboneto. A primeira é um hidrocarboneto, porém essa daqui não é um hidrocarboneto. É uma outra função orgânica que nós vamos estudar depois. Já era para a gente ter visto, mas não sei como é que, se vocês reforçaram, tá? Então, esse composto aqui, ele pertence ao grupo das cetonas, pois tem uma carbonila entre dois carbonos. Então, ele não pertence a um hidrocarboneto. Ele não é por quê? Porque, isso mesmo, possui um átomo de oxigênio, tá? Então, essa é o hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios. Esse, por ter um oxigênio, já deixou de ser hidrocarboneto, já pertence a uma outra classe de compostos orgânicos. Então, reforçando, esse é um hidrocarboneto, esse não é um hidrocarboneto. Dentre os hidrocarbonetos, a gente vai dividir ele em dois grandes grupos. Os aromáticos, que ele tem que ter pelo menos um anel aromático. Então, aqui é um exemplo de um composto aromático. Se você vê pelo menos essa configuração em alguma estrutura, ele é um composto hidrocarboneto pertencente aos aromáticos. E o que não tem esse anel aromático, a gente classifica como alifático. E aí ele enquadra todos os outros hidrocarbonetos. Tá? Então, tendo um anel aromático, o composto é hidrocarboneto, especificamente da classe dos aromáticos. Não tem esse anel aromático, ele é alifático. Tá? Então, eu já deixo aqui uma pergunta com base nesse hidrocarboneto que nós temos aqui na representação 1, que a gente nomeou. Ele é um aromático ou ele é um alifático? Exatamente, ele é um alifático, porque ele não tem um anel aromático. E aí isso ele vai fazer ele pertencer aos grupos dos alifáticos. Ok? Então, esse ponto nós já fechamos. Só o que acontece? Existem muitas subclassificações ainda. O anel aromático, que a Andressa perguntou, Andressa, o benzeno, ele é uma representação de um anel aromático, porque ele é um sistema cíclico, tem simples e duplas alternadas,
Então, em geral, esse é o perfil de uma substância que é aromática: ser fechada e ter simples e duplas alternadas. Ligações simples e duplas alternadas. Existe uma outra regra também, que a gente verifica se esse sistema cíclico com simples e duplas alternadas também confirma ele ser aromático. Mas como a gente está numa análise mais visual, eu falo nesses termos gerais. Tem um sistema cíclico com simples e duplas alternadas, ok? Então, dentro dos alifáticos, que é aqueles que não têm esse anel aromático, eles podem ser subdivididos em várias subclasses. O que vai mudar é as insaturações e o tipo de cadeia. Alguém lembra lá de quando a gente estava falando de classificação de cadeia? Quando que ela era saturada? Então, lembrando que uma cadeia saturada é uma que só tem ligações simples entre os átomos de carbono. E uma estrutura insaturada, ou ela tem uma dupla ligação entre os carbonos, ou ela tem uma tripla ligação entre carbonos. Certo? Então, essa presença ou não dessa ligação dupla, tripla, ou ser só ligação simples, a gente vai conseguir subdividir os alifáticos. Não deu tempo nem de terminar de escrever a parte da saturação, insaturação. Então, ó, dependendo da presença ou não dessa insaturação e do tipo de cadeia, a gente vai ter essas subdivisões, tá? Para os alifáticos, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos ou ciclanos, cicloalcenos ou ciclenos. Tá? Então, ele abreviou aqui, e aí ficou ciclenos, mas ele significa a mesma coisa. Mesma ideia também aqui para os ciclanos, né, onde teve essa abreviação aqui, e aí condensou a palavra, mas representam a mesma classe de compostos. Então, especificamente, nós vamos conhecer mais sobre os alcanos. Quando que um hidrocarboneto alifático é um alcano? Fulano, ciclano, muito bem, viu? Isso mesmo. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Hidrocarbonetos de cadeia aberta. Então, você já vê que não vai ser um sistema cíclico, não vai ser um sistema fechado. E a outra condição para ele ser hidrocarboneto de cadeia aberta é que ele só tenha ligações simples entre os átomos de carbono. Então, o alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta e só possui ligações simples entre os átomos de carbono. E aí aqui eu trago outro exemplo de alcanos para vocês. São hidrocarbonetos alifáticos do tipo alcano, porque a cadeia das duas são abertas e as ligações entre carbonos são ligações simples. Nessa outra estrutura, só tem um hidrocarboneto alifático. A cadeia é aberta, não é fechada. E entre os átomos de carbono, as ligações são ligações simples, ok? Agora eu quero que alguém me escreva no chat qual é a fórmula molecular da primeira estrutura. Basta um escrever. A fórmula molecular, que é aquela fórmula que a gente coloca o símbolo do elemento e quantas vezes ele aparece. Isso é a fórmula molecular. 3 átomos de carbono e 8 hidrogênios. Agora, para a segunda
estrutura. Qual a fórmula molecular da segunda estrutura? C6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, 6 átomos de carbono. Agora, hidrogênio. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Pronto. Vocês conseguem ver se há algum padrão quando se é um alcano? Por exemplo, o que o número de hidrogênios é do número de carbonos? Maior, mas maior em quanto? Você consegue fazer um padrão? Não, né? Pois eu vou mostrar para vocês que existe um padrão. Exatamente. Todo alcano, para todo alcano, existe um padrão entre os átomos de carbono e hidrogênio. Que é o quê? Existe essa fórmula aqui, ó. CnH2n mais 2. Então, quando a substância for um alcano, e você souber o número de hidrogênios, você consegue supor o de hidrogênios sem nem precisar desenhar a estrutura. Porque é sempre o dobro do de carbonos mais 2. Ok? Então, analisando aqui, ó. Esse hidrogênio deu 8, mas, ó, seria 2 vezes o de carbono, que é 6, mais 2. Então, H8. A mesma coisa para esse outro alcano. O número de hidrogênios foi 2 vezes 6, que é 12, mais 2. Tá? Então, para todo alcano, existe essa fórmula geral para você descobrir quantos hidrogênios tem ou quantos carbonos tem. Ok? Então, só reforçando, o alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta e só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Porque agora a gente vai para os outros e vai ficar mais fácil entender. Alcenos. Alcen em. Então, cadeia aberta é um hidrocarboneto alifático de cadeia aberta. Possui uma ligação dupla entre carbonos, tá? Uma ligação dupla entre átomos de carbono. Aí aqui eu trago 2 alcenos para vocês perceberem, né? Então, existe uma ligação dupla entre esses 2 carbonos, mas se existir pelo menos uma dupla, ele já não é mais um alcano, ele passa a ser um alceno. Essa outra também é uma estrutura que tem ramificações, mas por apresentar uma ligação dupla, ela já passa a ser um alceno. E aí, vamos para a fórmula molecular dessa primeira estrutura? Fica como? C3H6. E para a segunda estrutura? C6H12. Isso mesmo. E qual o padrão, então, quando é um alceno? Qual o padrão da fórmula geral para o número de hidrogênio em relação ao de carbono? É sempre o dobro. Isso mesmo, muito bem. Então, ó, aqui é um alceno, tem uma cadeia aberta, tem uma ligação dupla, e aí a fórmula ficou C3H6. Então, o número de hidrogênios foi o dobro do número de carbonos. A mesma coisa para esse outro alceno. Então, independente se é uma cadeia extremamente pequena ou se é uma cadeia extremamente grande, se for um alceno, o número de hidrogênio sempre vai ser o dobro do número de carbonos, tá? E aí a fórmula geral, ó, para todo alceno é CnH2n. Então, sempre o dobro para o número de hidrogênios em relação ao número de carbonos, se for um alceno de cadeia aberta que tem uma ligação dupla. Só é uma ligação dupla, viu? E um alcino é um hidrocarboneto também de cadeia aberta, porém ele tem que ter uma ligação tripla.
tripla. C tripla N, uma ligação tripla. Então, aqui eu trago duas estruturas para vocês, e aí escrevam aí a fórmula desse e a fórmula desse outro, para vocês também encontrarem um padrão para quando for um alcino. Qual o padrão para os alcinos? Qual o padrão que vocês conseguem ver quando é um alcino? Ou seja, quando tem uma ligação tripla? O dobro menos 2, tá? O dobro menos 2. Então, a fórmula geral, ó, para esse ficou C3H4, esse outro ficou C6H10. Então, observando o padrão, né, é o dobro menos 2. Então, todo alcino vai ter uma cadeia aberta, uma ligação tripla, e a sua fórmula geral é o número de hidrogênios é sempre o dobro menos 2 em relação ao carbono. Tá? Então, essa é a fórmula geral. Lembrando que N é o número de carbonos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1000. Mas o padrão sempre vai ser esse para você verificar o número de hidrogênios. Ok? Pronto. Entendeu? Ok? Alcadienos. Dienos. Um alcano só tem ligação simples. Um alceno só tem ligação dupla. E um alcim tem uma ligação tripla. Agora, um alcadien, a gente já viu que é um alceno, tem uma ligação dupla. Quando falar que é dien, é porque tem duas ligações duplas. Então, continua sendo um hidrocarboneto de cadeia aberta, só que nesse caso, alcadien é para dizer que são duas duplas. Dentro da mesma estrutura, essas duplas podem vir uma ao lado da outra, mas não obrigatoriamente uma sempre do lado da outra, tá? Pode ser na mesma estrutura, mas separadas. Como eu trago aqui exemplos de alcadienos para vocês. Cadeia aberta são hidrocarbonetos alifáticos. Cadeia aberta, nesse caso, eles não são alcanos, porque não tem ligação simples. Não são alcenos, porque tem uma ligação, não tem só uma ligação dupla. E não são alcinos, porque não tem tripla. E aí você observa que tem duas duplas. Então, alcadien, duas vezes ligação dupla. E aí elas podem vir assim, ó, uma próxima da outra, aqui também nessa estrutura, mas não necessariamente sempre uma do lado da outra, tá? Dentro da mesma estrutura pode ter duas, mas de formas separadas. E aí vamos encontrar o padrão quando é um alcadieno, um padrão de hidrocarbonetos. Como que seria o hidrocarboneto, a fórmula geral? O dobro menos 2. Exatamente. Então, você vê que a fórmula geral dos alcadienos é igual à fórmula dos alcinos, que foi o que a gente viu no item anterior. Tá? Então, a fórmula geral é C3H4, nesse caso aqui, nesse outro C4H6, nesse outro também C4H6. Só que observem a estrutura, as ligações duplas não estão localizadas na mesma posição. Por isso são coisas diferentes, mas são alcadienos. Então, todo alcadieno tem fórmula geral CnH2n-2, que é exatamente igual ao do alcino. Agora a gente vai lá para os ciclanos, né? Ciclanos. Cicle, já lembra que o sistema é aberto ou fechado? Fechado, tá? Então, alcano, alceno, alcina, alcadieno, nós falamos de estruturas abertas. Quando a gente falar em ciclanos, cicloalcanos ou ciclenos, a gente já vai pensar em estruturas fechadas. Então, os ciclanos ou cicloalcanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada. E eles vão ter apenas ligações simples entre carbonos, tá? Então, fechado, ligações simples entre os átomos de carbono. Então, aqui eu trago um sistema fechado, e entre os carbonos, as ligações são simples. Então, são cicloalcanos.
E aí você vai ver que é a mesma ideia lá do alcano, que é só ter ligações simples entre carbonos. Só que essa é uma estrutura fechada. Por isso a gente vai chamar de ciclo alcano. E aí qual é o padrão quando se é ciclo alcanos? Padrão daquela fórmula molecular é sempre o número de hidrogênios é o dobro em relação ao número de carbonos. Muito bem, vocês estão, ó, show. Então, o mesmo padrão. E aí você vai ficar, essa fórmula a gente já viu. Sim, já vimos. Aonde? Lá nos alcenos. Então, a mesma fórmula geral para os cicloalcanos é a mesma dos alcenos. Ciclenos, agora, já pontuando com tudo que a gente já comentou, alguém pressupõe que seja fechado com uma dupla. Isso mesmo. Então, ciclenos ou cicloalcenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e apresentam uma ligação dupla, tá? Então, é o que eu tenho um exemplo. Diferente do outro, nós tínhamos só ligações simples, mas por ser fechado, era um cicloalcano. Agora, continua sendo uma estrutura fechada, porém tem uma dupla. E aí, isso vai classificar ele como um hidrocarboneto alifático do tipo cicleno. E aí, o padrão, alguém já consegue visualizar? O dobro menos 2. Exatamente, o dobro menos 2. Então, a fórmula geral para os cicloalcenos, o número de hidrogênios sempre vai ser o dobro menos 2. Ok? Resumo. Vimos esses 3 tipos de fórmula geral, onde o número de hidrogênio é sempre o dobro mais 2, onde o número de hidrogênio pode ser o dobro, e onde o número de hidrogênio pode ser o dobro menos 2. E, ó, se, por exemplo, tiver uma pergunta, e ele te perguntar, por exemplo, uma substância que tem fórmula geral CnH2n mais 2, ela pode pertencer a que grupo? Somente alcano. Somente os alcanos têm esse perfil, tá? CnH2n mais 2, onde o número de hidrogênio é o dobro do de carbono. Agora, se, por exemplo, ele afirmar que o número de hidrogênios é o dobro em relação ao de carbonos, que só pode ser alceno, e aí você vai dizer assim, não, ele também pode incluir os ciclanos. Aí qual a diferença de um para o outro? Nos alcenos é uma estrutura aberta, porém tem uma dupla. E os ciclanos já não é mais uma estrutura aberta, é uma estrutura fechada, onde as ligações entre os carbonos são ligações simples. E quando for o dobro menos 2, ele vai incluir essas 3 classes, tá? Alcinos, onde tem uma cadeia aberta, porém tem uma ligação tripla. Pode ser alcadienos, onde a cadeia continua sendo aberta, porém agora com 2 duplas. Ou ainda, pode pertencer aos ciclenos, que são hidrocarbonetos de cadeia fechada e ainda tem uma ligação dupla entre carbonos. Os aromáticos, né? Nós falamos muito dos alifáticos, e aí a gente já vai finalizar com os aromáticos a nossa aula de hoje, tá? Aromáticos. Aromáticos lembra o quê? Quando eu falo de uma coisa aromática? Cheiro, exatamente. Isso por quê? Porque os aromáticos, eles têm essa característica de cheiro. E aí eu vou mostrar um aqui para vocês, que vocês com certeza devem amar esse cheirinho. Então, compostos aromáticos é uma palavra que deriva de aroma, em razão justamente disso, de cheiro característico. E aí eu tenho certeza que vocês amam esse cheirinho, ó. Não é? Menino, que é isso? Chega o guarda-roupa em festa, né? Muito bom. Então, olha, observe como eles são tão característicos, os cheiros dos aromáticos, que vocês nunca esqueceram o cheiro da naftalina. Por quê? Porque ele tem na sua composição
um composto aromático. Cheirinho de vovó, é? Então, ó, a composição da naftalina é o naftaleno, onde ele tem aquela estrutura que nós já pontuamos. Se tiver um anel aromático, né, que é um sistema cíclico, como até a Andressa perguntou, um sistema cíclico com simples e duplas alternadas, isso é característica de um composto aromático, tá? E aí ele pode ter apenas um núcleo, pode ter 2 núcleos, pode ter 3 núcleos, tá? Ó, esse perfil do antraceno. E ainda tem o fenantreno, né? Então, observem que só muda, são 3 anéis no antraceno e no fenantreno, só a organização que foi diferente, mas isso já dá uma outra substância e uma outra característica, tá? Então, eu vou falar agora para vocês de um aromático bem importante. Então, os compostos aromáticos são hidrocarbonetos que apresentam um ou mais anéis benzênicos, tá? Então, esse perfil aí que eu já mostrei para vocês. Vou falar daquele aromático mais simples e mais importante, que é o benzeno, tá? Benzeno é o aromático mais simples e o mais importante. Então, ele tem essa estrutura aqui, ó, de sistema cíclico, de simples e duplas alternadas. A sua fórmula molecular vai ser C6H6. E aí, ó, eu posso desenhar em linhas dessa maneira aqui, que é onde a gente não vê os hidrogênios, como a gente já começou a ver isso lá no início do conteúdo. Só que observe que eu posso também fazer essa outra representação. E a diferença dessa estrutura para essa é só a posição da dupla. Mas por quê? Porque essa dupla, ela não é fixa nessa posição. Ela pode migrar. Ela vem para cá e aí vai formar essa dupla aqui, ó. Só que a partir do momento que ela vem para essa posição, essa dupla já não pode mais ficar aqui. Então ela também vai andar. Aí ela vem para essa posição, que aí fica nesse local aqui. Quando essa dupla vem para cá, essa daqui vai ter que se mexer. E aí ela vem para essa posição, que aí ela fica nessa configuração. Então, esse é o certo, esse é o certo. Não existe. As duas maneiras de representar são corretas, tá? Isso por quê? Porque a dupla não é fixa. Então, ela fica migrando, andando de um lado para o outro. E aí, por isso que muitas vezes vocês veem esse perfil aqui, ó. Quando vocês virem esse desenho, que é um sistema fechado e essa bolinha no meio, é para dizer que ele está representando as duplas alternadas, né? As duplas que estão em alternância. Porque eu posso desenhar assim ou assim. Mas em muitos desenhos vocês vão ver dessa maneira, tá? E é com essa bolinha. E aí você vai lembrar que é porque existe uma simples e uma dupla, uma simples e uma dupla, uma simples e uma dupla. Eu posso desenhar ou dessa maneira ou dessa maneira. O anel aromático, ele é uma estrutura cíclica muito estável, ela é difícil de ser quebrada quando ele fala de ser muito estável, tá? E essa alternância que eu já pontuei dá um efeito que se chama de ressonância. Então, esse movimento que ele faz de ficar andando para um lado e para o outro é chamada de ressonância. Ok? Praticando. Vamos lá agora, como é que na prática vocês podem encontrar atividades? Por exemplo, aqui, um alcano, já estou afirmando que é um alcano. Ele é encontrado nas folhas de repolho. Ele contém em sua fórmula molecular 64 átomos de hidrogênio. 64 átomos de hidrogênio. Qual o número de átomos de carbono desse alcano? E aí, ó, observe que quando eu falo 64, é para hidrogênio, não é para carbono. O padrão para alcano, então, só pontuando aqui o que é importante, né? Que eu estou afirmando que é um alcano, tem fórmula molecular onde tem 64 átomos de hidrogênio. Qual seria o número de átomos de carbono? Então, lembrando que se eu afirmei que é um alcano, a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Exatamente. 31. Então, ó, sabendo que eu já estou afirmando que o número de hidrogênios é 64,
Então, eu estou dizendo que, na fórmula geral, o 2N mais 2 já é 64. E aí eu consigo descobrir, então, quanto que é o N. Então, ó, trago aqui a fórmula 64 menos 2, vindo para cá, e vai dar 62. Então, N vai ficar 62 dividido para 2, N vai ser igual a 31. Então, a fórmula molecular C31H64, onde esse 64 é o dobro mais 2 do número de carbonos. Ok, aí na primeira. Desses hidrocarbonetos abaixo, qual é aquele que só tem alcenos? Destacando aqui a alternativa que só tem alcenos. E aí eu deixo aqui a fórmula geral dos alcenos. CnH2n. Onde é que a gente tem esse padrão? Em qual letra? Rapaz, mas estou muito rápido. Letra B não, viu? Você olhou a primeira é da letra B. Mas quando você olha C2H6, não é o dobro, só o dobro, é o dobro mais 2. Então, isso aqui é um alcano. É porque só olhou para a primeira. Primeira é C2H4, realmente é o dobro. Aí ele já foi no impulso para responder. Então, cuidado que às vezes a segunda alternativa é que vai definir. Pronto. Agora eu quero que vocês pontuem, classifiquem o que é alifático e o que é aromático. E dentre os alifáticos, dizer se é alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclanos ou ciclenos. Então, vamos para o primeiro aqui. Essa estrutura é o quê? Alifático ou aromático? O que você observa? É alifática, porque ela não tem esse padrão aqui, ó, de ser fechada e ter simples e duplas alternadas, tá? Então, não é um aromático, é alifático. Aí, dentre os alifáticos, ele é um alcano? Ele é um alcano, ele é um alceno, ele é um alcino, ele é um alcadieno, um ciclano ou um cicleno? Ele é um ciclano, alifático ciclano, fechado, e as ligações entre os carbonos são ligações simples. Ok. Já essa segunda estrutura, ela é aromática ou é alifática? Aromática, isso mesmo. Tem aquele padrãozinho, um sistema fechado com simples e duplas alternadas. Então, pronto, já finalizou. A terceira estrutura, alifática. De qual tipo? É uma cadeia aberta e tem uma ligação dupla. Isso mesmo, um alceno. Agora, essa outra estrutura aqui. É fechado o sistema? É. Mas tem simples e duplas alternadas? Não tem. Só tem uma dupla e o resto tudo é simples. Eu não tenho várias duplas e várias simples se alternando. Então, quando é fechado e tem uma dupla, é um cicleno. Isso. Essa outra estrutura, alifática, isso. De qual tipo? É uma cadeia aberta com duas duplas. Alcadienos, exatamente. Partindo para essa estrutura agora, alifática, especificamente qual? Alcino, porque tem uma ligação dupla. E essa estrutura aqui, a penúltima, alifático. De qual subclasse? Ciclanos, fechada, apenas com ligações simples entre os carbonos. Lembrando que eu coloquei o desenho em linhas, que é justamente coisas que nós já estudamos. Então, você tem que lembrar que cada ponto do vértice representa um carbono. E aí, entre esses carbonos, nós só temos ligações simples. E para finalizar, a última é alifático do tipo alcano.